2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, se alguém pode botar aí, coloca para mim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Tá bom? Vá convidando pessoas aí. Depois eu vou ver quantos você convidou, que marcou o seu nome, e você vai ser abençoado. Tenho certeza. Vamos ler então. Portanto, se alguém está em Cristo, olha bem, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova, olha o que diz na Bíblia no original. Porque a gente está acostumado muitas vezes a ler versículos, não que esse versículo não seja verdadeiro, não é isso que eu estou falando, mas às vezes a gente lê versículos que faz algumas mudanças, ou a tradução é um pouco diferente, e essa tradução, por ser diferente, ela muitas vezes traz alguns entendimentos errados daquilo que a palavra de Deus está falando, entende? Então, eu quero pegar uma tradução que se assemelha muito com a original, para que você entenda algumas coisas. Em algumas traduções diz, portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, tá? Mas aqui diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que se tornaram novas. Eis que se tornaram novas. Então, quer dizer, nós nos tornamos uma nova criação. Eu fui criado por Deus, no princípio de tudo, mas agora, em Cristo Jesus, eu me torno uma nova criação. E você vai entender por que eu estou falando isso. Por exemplo, a nossa velha história, seja ela qual for, seja ela através de Adão, seja ela através do nosso nascimento, até o dia que encontramos Jesus, alcançamos Jesus e aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, até esse momento nós tínhamos uma velha criação. Nós éramos uma velha criatura. Você entende isso? Então, quando é que essa velha história, ou essa velha criação, ela vai terminar, ela vai acabar? Ela só vai acabar através da cruz de Cristo. Por exemplo, a velha criação, que é Adão, o velho homem, a velha criação, ela só acabou através da cruz de Cristo. Olha bem, através da cruz de Cristo. Nós nos tornamos novas criaturas. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor na cruz levou sobre ele toda a sentença que era contra nós e derramou o seu sangue naquela cruz para nos purificar. E aí a Bíblia vai dizer, quando a gente faz a ceia, que sobre o corpo do Senhor, olha bem, sobre o corpo do Senhor foi todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E o sangue dele é o sangue da nova aliança, quer dizer, é o sangue da nova aliança, da nova criação, de uma nova pessoa. Não sei se você consegue compreender o que eu estou falando. Eu quero falar calmo para você ir compreendendo. Então, a nossa velha história, ou a velha criação, ela acaba e ela termina com a cruz. A nossa nova história, ela começa através da ressurreição. Então, Jesus leva a cruz à velha criação, e na ressurreição ele traz uma nova criação. Então aí você entende que a partir do momento que Jesus morre e leva tudo sobre ele, ele está matando uma velha criação, e quando ele está ressuscitando, ele está trazendo uma nova criação. Olha que coisa mais linda. Então por isso que a gente precisa entender que a salvação das nossas vidas, olha bem, a salvação da nossa vida e uma nova criação, uma nova criatura, só pode vir através de Jesus Cristo. Por isso que eu sou enfático em falar, e às vezes por ser enfático sou criticado, porque tem pessoas que não compreendem, não entendem, aprenderam desde a sua conversão num sistema religioso ao qual o sistema religioso sempre disse assim: você precisa fazer alguma coisa para se salvar. Você precisa fazer alguma coisa para ter uma nova vida. Você precisa fazer alguma coisa para ser um filho de Deus. Não. Cristo fez todas as coisas
para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo e para que nós tivéssemos e andássemos em novidade de vida. Você entende? Eu vou falar agora sobre fé, sobre santificação, justificação e você vai entender. Mas você entende que tudo que nós precisávamos para nos tornarmos uma nova criação, tudo que nós precisávamos para sermos salvos, tudo que nós precisávamos para ter a nossa amizade de volta com Deus, Cristo, ele fez através da cruz. Então, é isso que eu quero que você, se você puder escrever aí, escreva. A nossa velha história termina com a cruz e a nossa nova história começa com a ressurreição. Então, quer dizer, a minha velha história acaba com a cruz e a minha nova história começa com a ressurreição. Escreva aí se você puder. A nossa velha história termina com a cruz e a nossa nova história começa com a ressurreição. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, ó, e assim que se alguém estiver em Cristo, ó, está em Cristo, uma nova criação ou uma nova criatura, as coisas velhas, antigas, já passaram, e eis que todas as coisas se fez nova. Por isso que diz a palavra que através de Cristo, eu e você, a partir deste momento, olha bem, através de Cristo, a partir desse momento nós começamos a viver em novidade de vida, em novidade de vida. Eu me lembro que antigamente, quando se batizava, as pessoas diziam, quantos anos tu tem? Aí a pessoa ia nos anos de batismo e dizia assim, eu tenho 5 anos, tenho 6 anos. Eu vou revelar para você que eu não entendia muito por que a gente falava isso. Eu falava isso porque todo mundo falava. Se a pessoa dizia que tinha 10 anos de batismo, eu dizia, eu tenho 10 anos de batismo. Isso lá antigamente. Hoje eu compreendo que nós não falávamos uma coisa errada, nós falávamos uma coisa correta. Por quê? Porque a nossa velha história, ela acabou no batismo. Quando eu desci as águas do batismo, é quando a cruz, quando Jesus morreu. Então, eu estou fazendo um ato. O ato do batismo é mais ou menos o ato da cruz. Por quê? Porque Jesus ele faz o quê? Eu sou participante da morte e da vida. Então, quando eu desço as águas do batismo, eu estou morrendo. Quando eu levanto das águas do batismo, então eu ressuscitei para ser uma nova criatura. Olha bem, que legal isso, que interessante para você entender. Eu quero ser simples para você entender essas coisas. Não quero falar palavras difíceis para você. Mas olha bem, no batismo eu desci as águas do batismo e morri. Quando eu levantei, eu fiz o quê? É como se tivesse ressuscitado. Por isso que é necessário eu aceitar Jesus e descer as águas do batismo. Mas não quer dizer que se uma pessoa que aceita Jesus de verdade não descer as águas do batismo, não pode ter a sua salvação. Claro que pode. Depois nós vamos falando sobre isso. Mas esse ato por exemplo, de crer no coração e confessar com a boca, através do batismo, através do ato, mostra que eu estou fazendo como Cristo. Cristo foi à cruz e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. E o túmulo está vazio. Eu desci as águas do batismo, olha bem, desci as águas do batismo, tá? E quando levantei daquelas águas do batismo, eu levantei ressuscitado, uma nova criatura, uma nova criação. Amém? Isso é só um pedacinho, tem muita coisa. Você tá atento aí, você quer mais? Eu tenho muita coisa aqui para você. Então, olha bem, a cruz põe término à primeira criação. A primeira criação, ela acaba. A primeira criação que vem de Adão, ela acaba, olha bem, ela acaba através da cruz. A cruz põe assim, ó, a cruz acaba com a primeira criação. É mesmo, pastor? Vamos em 1 Coríntios 15, 45 e 47. Deixa eu falar para você, não estou pregando, eu estou dando uma aula aqui, por isso que vai ser bem devagarinho. Eu quero que você entenda. Se você puder marcar na Bíblia, olha só, eu acho interessante, deixa eu falar para vocês, as minhas Bíblias são tudo assim, ó, marcadas. Eu vou mostrar uma coisa aqui bem interessante para você, que eu gosto de fazer com a Bíblia. Às vezes tem gente que tem pena, né? Tem gente que tem tanta pena de marcar a Bíblia que nem usa a Bíblia. A gente tem que, não é pena, a gente tem que ter pena nada, a gente tem que estudar. Olha só, eu marco todos os meus estudos são marcados assim. E eu digo para você, marcando, quando eu leio várias vezes uma palavra e marco ela, risco ela, eu nunca mais me esqueço.
entendeu? E se eu não marcar, eu me esqueço sempre dela. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 45 ao 47. Vamos lá. 15, 45. Ó, alguém anota aí para mim? 1 Coríntios 15, 45 ao 47. Se alguém puder. Amém. Wagner Guerreiro está dizendo importante, linda demais essa palavra. É verdade, tem muita coisa preciosa que eu vou passar aqui agora. Só quem gosta de estudar vai ficar na live. Quem não gosta vai sair. E quem ama estudar vai chamar mais pessoas para receber. 1 Coríntios 15, 45, 47. A cruz põe término à primeira criação. Olha o que eu estava falando. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Olha bem, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Olha bem, olha que interessante. O primeiro Adão, ele se tornou alma vivente. Quem foi o primeiro Adão? O Adão lá do princípio de Gênesis. Aquele que o Senhor disse assim, ó, de toda árvore comerás, menos da árvore conhecimento do bem e do mal. Ele simplesmente ele foi e fez ao contrário do que Deus falou para ele. Então, o primeiro Adão, ele não se tornou espiritual, ou não ficou espiritual. Ele se tornou uma alma vivente. Por isso que eu gosto muito desse livro, que eu falo de corpo, alma e espírito. Adão, tem muito ser humano aí, tem muitas pessoas que são boas, são maravilhosas, são pessoas queridas, mas que são somente almas viventes. Agora, a Bíblia diz que assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o almático, depois o espiritual. Quer dizer, o primeiro homem é almático e o segundo é espiritual. Então, por isso que tem gente na igreja que ainda não nasceu de novo. Pode ter pessoas dentro da igreja que ainda não nasceram de novo? Pode. Pode ter pessoas dentro da igreja que nasceram de novo, mas ainda são almáticas? Pode. Pode. A alma é um grande problema. A alma é o maior inimigo de um homem espiritual. Muitos homens estão vivendo só pela sua alma, só pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, pela sua vontade. Quando nós paramos de viver pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, e começamos a viver debaixo do governo de Cristo, a angústia, a depressão, a tristeza, o problema dos nervos, eles vão embora das nossas vidas. Amém? Mas não é primeiro o espiritual, e sim o almático, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. O primeiro, a Bíblia diz que da onde que Deus tirou Adão? Da terra, sim ou não? Então o primeiro homem é almático, foi formado da terra. Então nós não podemos ser espirituais através de um homem almático. Nós não podemos ser espirituais através de um homem que foi tirado da terra. Olha que forte isso. Nós não podemos ser espirituais através de um homem carnal, entende? Então, até mesmo a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica escutando pessoas. A gente fica escutando pessoas que dizem entender a Bíblia, dizem entender as coisas de Deus, mas são pessoas almáticas. Porque o espiritual, ele vive as coisas de Deus. O almático vive as coisas do diabo. Ah, pastor, o almático ele odeia, o almático ele se vinga, o almático ele fala mal, o almático ele faz fofoca, o almático ele critica, o almático ele é assim. Mas o espiritual não é assim. Se alguém errar com ele, o espiritual, ele deixa a justiça de Deus trabalhar. Ele perdoa, ele ama, ele estende a mão. O almático, ele pisa em cima, entendeu? Então, quem veio de Adão é almático, mas quem veio de Cristo, que nasceu de novo de verdade, é espiritual. Então a cruz põe término na primeira criação, e por meio dessa morte surge a nova criação que vem de Cristo, o segundo homem, o homem espiritual. Por isso que nós só podemos nos tornar espiritual através de Cristo. Através da sua morte, da sua ressurreição, nós podemos nos tornar espirituais. Então, quando eu me torno espiritual, então eu sou uma nova criatura. Eu sou uma criatura que sou criada, ou uma criação do meu Deus.
Entendeu? Só através de Cristo eu posso ser espiritual. Então não adianta eu querer ser espiritual, não adianta eu querer ter a salvação, não adianta eu querer ser diferente fazendo obras humanas. Não, a obra salvadora e vivificadora foi Cristo que fez na cruz do Calvário. Então, se estamos em Adão, tudo quanto, olha bem, se não estamos em Cristo, estamos em Adão, tudo que é de Adão passa a ser nosso. Vem, isso, as coisas se tornam, recai sobre nós. Então tudo que é de Adão vem sobre a nossa vida. Agora entenda uma coisa muito interessante. Quando nós viemos de Cristo, tudo que é de Cristo sobrecai sobre as nossas vidas. Então, as nossas atitudes, os nossos dias, os nossos frutos vão dizer, nós estamos debaixo do quê? De Adão ou de Cristo? Se eu sou almático, se eu sou vingativo, se eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa que ama o pecado, sou uma pessoa desobediente a Deus, sou uma pessoa que sou indiferente às coisas do Senhor, é porque eu não nasci de novo ainda. Mas quando eu amo as coisas de Deus, quando eu sigo a Deus, quando eu sou imitador, por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores como eu de Cristo sou. Paulo não estava dizendo que não era pecador. Paulo não estava dizendo que ele não errava. Paulo não estava dizendo que ele não falhava. Mas Paulo estava dizendo, sejam meus imitadores como eu de Cristo sou. Porque quando alguém é imitador de Cristo, ele faz as obras de Cristo. Ele tem os frutos de Cristo. Entendeu? Então, eu vou dizer uma coisa para você. A graça, ela nos alcança. Mas tem gente que ainda não alcançou a graça. Tem gente que está enganado. Tem gente que está vivendo na desgraça, que o cara que odeia, o cara que fala mal, o cara que se levanta contra o outro, o cara que quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Me diz aí, esse é Adão. Porque de Adão veio Caim. E Caim fez justiça com as suas mãos. Matou seu irmão Abel. Entende? Então isso é almático. Mas de Cristo é aqueles que disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus! Olha bem a diferença de um homem espiritual e um homem carnal. O homem carnal usa suas mãos, o espiritual usa o seu espírito. O carnal usa o seu coração. O espiritual, ele usa o seu espírito. Para quê? Para ter contato, para falar com Deus. Então, as palavras, olha bem, agora eu vou entrar num assunto muito poderoso aqui. Quero que você... Alguém bote aí para mim. A Mônica estava colocando tudo, escrevendo tudo. Tinha mais alguns irmãos escrevendo também. Coloca aí. Justificação e santificação. Eu quero agora... Tem 3 coisas, eu vou falar de 2, mas tem 3 coisas que a gente precisa aprender na Bíblia. Justificação, santificação e glorificação. São 3 coisas que se a gente não entende salvação. Porque salvação na Bíblia são várias. Salvação do espírito, da alma e do corpo. Então quando fala de salvação, a gente acha que está falando de uma. Pode estar falando de outra. Então, justificação e santificação. Alguém escreve para mim aí. Justificação e santificação. As palavras justificação e santificação têm uma grande medida e deixa de ser usada hoje muitas vezes pelas igrejas. Hoje, pastores, igrejas... Não estou falando mal de pastor, gente, pelo amor de Deus. Mas pastores e igrejas e pessoas que ensinam o evangelho esqueceram de falar ou ensinar essas 3 coisas. Justificação, santificação. Tá sem som? Diz que tá sem som aí, é verdade? Ué, tá sem som? Só me diz aí, o som voltou ou não? O som voltou ou não? Disseram que estava sem som? Só me diz aí, alguém me fala se está sem som. Ou se está escutando bem. Tá. Tá com som. Ah, então não é no meu. Alguém está sem som, minha esposa já gritou de lá. Não, aqui tá ok. Ah, voltou. Então não sei o que aconteceu, vamos ver. Se tiver alguma coisa... Então vou falar de novo para você não perder. Para que você não perca. As palavras justificação e santificação foram tiradas da pregação de hoje. Entendeu? Muitas pessoas
muitas pessoas tiraram essa palavra justificação e santificação. Não se prega mais o que é justificação. Não se prega mais o que é santificação. Não se prega mais o que é glorificação. Tem gente achando que glorificação é salvação do inferno. Tem gente achando que santificação é Cristo que vai fazer. Tem gente achando que justificação é o homem que vai fazer. Tá tudo... Ó, o som tá ok. Tem gente que tá misturando tudo. E eu quero mostrar para você. É triste, olha bem, é triste hoje que essas palavras justificação e santificação estão sendo tiradas do meio da igreja. Porque quando a justificação e a santificação é tirada do meio da igreja, essa palavra faz com que as pessoas se percam e que as pessoas não entendam verdadeiramente o que é a palavra de Deus. E nós, cristãos, precisamos entender sobre justificação, santificação e glorificação, porque isso vai abrir um leque, isso vai abrir a nossa mente, isso vai nos ajudar a entender muitas coisas da palavra de Deus. Então, é triste porque uma das razões pelas quais esse declínio é angustiante é que a Bíblia usa essas palavras muito e as pessoas simplesmente tiram essas palavras dos seus sermões, tiram essas palavras dos seus ensinos, e a gente não pode tirar, olha bem, dos nossos ensinos, das nossas pregações, dos púlpitos, do altar da casa de Deus. Nós não podemos deixar de falar de justificação, de santificação e de glorificação. Não podemos. Por quê? Porque a justificação, ela vai expressar a obra salvadora de Cristo. A justificação vai expressar também o que Cristo fez na cruz. A glorificação vai expressar o que Cristo fez na cruz, mas de uma forma diferente. A justificação, eu vou provar para você que não tem a participação do homem, mas a santificação precisa da participação do homem. Agora, a glorificação também não tem a participação do homem. Agora, a glorificação vai depender da santificação. Então nós precisamos entender essas coisas. São três coisas que andam junto. É uma junção de três coisas, mas que são adquiridas separadamente, são recebidas separadamente. Entende? E eu quero falar sobre essas coisas. Então o que a Bíblia fala sobre justificação e o que a Bíblia fala sobre santificação? Eu preciso entender essas coisas. O que a Bíblia está falando de justificação e de santificação. Como elas são diferentes uma da outra. Quem é que está gostando aí dessas coisas? Quem é que quer aprender mais aí? Dá um amém aí. Tem coisas lindas para você aqui. Você vai ficar liberto. Você vai se libertar. Hoje você se liberta da religiosidade. Hoje você deixa de ser religioso para ser um filho. Porque muitos de nós, eu fui religioso por muito tempo. Eu carreguei a religião por muito tempo. Eu carreguei, gente, escuta, eu carreguei um fardo pesado muito grande nas minhas costas. Eu dormia à noite com medo de sonhar com algumas coisas erradas e ir para o inferno. Eu tinha medo disso. Eu estou falando para você, eu tinha uma dificuldade de vencer o pecado. Eu lutava contra o pecado diariamente. Depois que eu aprendi sobre essas palavras, eu fui liberto por isso. Entendeu? Eu fui liberto pela graça de Deus. Hoje eu não tenho problema nenhum, eu não tenho medo de encarar o pecado de frente, porque a graça de Deus, ela me fortalece. Hoje eu não tenho medo de dormir e acordar e ter a certeza que se eu partir dessa terra, eu vou ir morar com o Senhor. Olha só, Michele Rodrigo Acosta, eu fui justificada por Cristo e quando eu me santifico, eu o glorifico. É isso, pastor? Já vou falar, vou mostrar glória a Deus pela vida de vocês. É mais ou menos esses tipos de coisas que vocês estão colocando de alguma maneira e eu gosto que você participe. Vamos lá então. As palavras justificação e santificação têm em grande medida deixado de ser usadas na cultura ocidental ou até mesmo nas igrejas. Eu prego muito na Europa e lá a religiosidade tomou conta. Por exemplo, a religiosidade tomou conta. As pessoas nem sabem o que é justificação, santificação e glorificação. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores que estão lá, que estão assim, ó, com a mente muito aberta, ensinando um evangelho real, o evangelho do reino. Amém? O Douglas aqui está convidando muita gente, hein? Glória a Deus.
Depois eu vou estar lendo aí cada pessoa, quantas pessoas você trouxe, você vai ganhar muitos presentes hoje. Então, o que a Bíblia ensina sobre justificação e santificação? Como elas diferem uma da outra? Como elas nos ajudam a entender melhor o relacionamento do crente com Jesus Cristo? Olha bem, como nos ajuda. Ó, a justificação é tão simples quanto o ABC. A justificação é tão simples. Eu não sei por que as pessoas elas complicam tanto quando falam de justificação. E eu fico doido com isso porque o religioso, ele parece que ele quer ir para o inferno. Desculpa o que eu estou falando, é muito forte. Mas o religioso parece que ele não aceita. E eu estava dizendo, eu e a minha esposa conversávamos esses dias, eu estava dizendo, por que é tão difícil do religioso aceitar que Jesus nos salvou gratuitamente? Que Jesus nos justificou gratuitamente. Eu vou falar isso aqui nos versículos da Bíblia, eu vou mostrar para você. Por que é tão difícil? E eu falava para minha esposa e dizia, Lucinara, sabe por que as pessoas não conseguem entender isso? Porque elas não conseguem acreditar na bondade de Jesus. E por que o homem não consegue acreditar na bondade de Jesus? Porque o homem é mau. O homem, ele é mau e muitas vezes é mau, até mesmo com seus filhos, com seus parentes. Tem pais que são maus, tem pastores que são maus. Pregam uma coisa e vivem outra. Então as pessoas, elas não conseguem acreditar na bondade de Jesus. Porque elas próprias são más e elas não conseguem acreditar como alguém pode morrer, dar a sua vida gratuitamente para salvar outras. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que entender que mesmo sendo mal, você precisa entender que Jesus não é mau, Jesus é bom. Jesus é bom, Ele nos deu gratuitamente a salvação. Se Ele não nos desse, nós nunca conseguiríamos alcançar. É forte isso. Então a justificação é tão simples como o ABC. A justificação é um ato de Deus. Olha bem, não é um ato do homem. A justificação, ela fala de salvação. Salvação do inferno. Entende? Salvação do inferno. Ela está falando, a justificação não está falando de um ato do Luiz Henrique. A justificação não está falando de um ato do Douglas. A justificação não está falando de um ato, não está falando desse tipo de ato. As minhas obras, está falando de uma obra e de um ato de Deus. Você precisa colocar isso na cabeça. Justificação é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Justificação é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, a graça de Deus que veio à terra salvar o homem. Isso é justificação. Eu, Luiz Henrique, não posso fazer nada pela justificação. Eu, pastor Luiz Henrique, olha bem. A justificação está falando de salvação. A justificação está falando da obra redentora de Cristo. A justificação está falando do ato de Deus. A justificação não está falando do que eu faço ou eu posso fazer. A justificação está falando daquilo que Ele fez e só Ele podia fazer. Pessoal, bota aí, justificação é um ato de Deus. Olha só, justificação fala de salvação. É isso aí. Justificação fala de salvação. Se você puder colocar isso, gravar isso, escrever no teu polígrafo, escrever nas tuas anotações, riscar na Bíblia ali, escrever. Justificação fala do ato de Deus. Ela não descreve o modo como Deus regenera. Olha bem, ela não descreve o modo de como Deus regenera. Ou muda interiormente uma pessoa, não fala a maneira que Deus faz isso. É antes uma declaração legal na qual Deus perdoa o pecador de todos os seus pecados, de todos, e aceita e considera o pecador justo diante de si mesmo. Quer dizer, quando esse ato de Deus, ele está dizendo assim, eu estou aceitando o pecador como justo. Ele está dizendo, o meu filho vai àquela cruz e vai justificar o que não teria como ser justificado pelo homem. Meu Deus! Ele está dizendo,
Eu estou entregando o meu filho. Eu vou falar uma coisa para você. Ontem eu estava servindo a ceia para o meu filho. Ele disse, pai, me serve a ceia. Ele não, como nós não estamos indo no culto, a gente está fazendo culto online, e eu servi a ceia para ele ontem. Não servi no domingo a ceia, eu tinha trazido a ceia e tal. E ele disse, pai, não vai me servir a ceia? E eu disse, vou, filho. Aí eu sentei no quarto dele, junto com ele, e ele dobrou, sentou no chão, a gente sentou, conversar e começamos a ler. Eu pedi para ele ler alguns versículos, falando da Páscoa e depois da ceia. E ele estava ali, olha só, Romanos 3,24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Exatamente, exatamente. Mas eu vou falar mais profundamente sobre isso. E eu conversava com ele muito, e eu dizia para ele, filho, tu é pecador? E ele dizia, pai, eu sou pecador, eu erro, eu falho, eu desobedeço às vezes a mãe, eu faço coisas que desagradam a vocês. E eu digo assim, então eu quero te dizer, Jesus, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, teria que existir uma sentença contra a gente. É como você dever, eu disse para ele, é como você ter uma dívida. Você pegou um dinheiro, comprou alguma coisa e não pagou. Aí o credor que você deve vem na porta da sua casa e bate na sua porta. Aí ele cobra e diz assim, você tem que me pagar esse dinheiro. Aí você diz assim, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele puxa uma arma e aponta para você e vai disparar um tiro. E aí eu disse para ele, filho, aí ele vai disparar um tiro contra você. E aí o pai aqui, o teu pai, se atira na frente e leva o tiro para você. Cai e morre, mas você fica vivo. E o credor diz assim, agora você não me deve mais nada, porque eu matei, eu dei um tiro em você e o seu pai morreu por você. Ah, meu Deus! Você está entendendo? Isso é justificação. Jesus foi àquela cruz para tornar você justo. Você não merecia, você tinha uma dívida, você tinha que pagar uma dívida. Porque através de Adão, você é um pecador. Você era almático, mas através de Cristo você foi salvo. Então ele pagou, olha bem, ele pagou por você. Aqui muito interessante, porque Romanos, Michele Rodrigo Acosta leu Romanos 3,24 e eu ia pedir que você botasse aí Romanos 3,21. É interessante porque já se antecipou e foi legal. Assim que é legal o estudo. As pessoas que estão ligadas vão se antecipando e vão colocando e vão participando. Eu quero que você participe com a gente. Isso só mostra que você está aprendendo e está crescendo. Eu tenho muita coisa aqui para você. E não só hoje, eu tenho coisas tremendas. Quando eu comecei a pregar isso, eu fui tido como falso profeta aqui nessa cidade de Pelotas. Começaram a me chamar de falso profeta. Será, pastor Luiz é um falso profeta? Não tem problema. Falso profeta que está seguindo a palavra de Deus, não a homens. Romanos 3,21. Olha bem. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo para todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. O que é graça? É dom, é presente. Graça é dom, é presente. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, não é mediante a tua obra. Não é mediante ao que tu fez. Não é mediante aos teus atos. Olha bem, bota isso na tua cabeça. Os religiosos não conseguem entender isso porque eles não conhecem o amor de Cristo. Mas aquele que conhece o amor de Cristo é filho. Entendeu? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. A redenção que está em Cristo. Entrou aí o pastor Alessandro. Pode participar aí. Olha só, a Letícia botou Romanos 3,21. Escreva aí, 3,21. Até o 26, vamos lá.
a quem Deus propôs como propiciatório, mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, não ter levado em consideração os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer, o Senhor não fica sentenciando você. Quando você se entrega para Jesus, pela fé, verdadeiramente, ele te justifica diante do Pai. Olha bem, de graça, pela graça, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que é da fé de Jesus. Meu Deus, aquele que é justificador da fé de Jesus. Eu estou maravilhado nessa manhã. Estou maravilhado. Estou maravilhado nessa manhã. É tremendo o que Deus está fazendo aqui nessa manhã. Vamos lá, ligeirinho. Romanos 5,16. Romanos 5,16. Olha bem. Portanto, a herança provém da fé. Olha bem, Romanos 5,16. Estava lendo o outro. 5, vamos lá, Romanos 5, aqui, 5,16. Vamos lá, marca aí, Romanos 5,16. É o dom gratuito, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento procedeu de uma só ofensa para a condenação, mas o dom pela graça procede de muitas ofensas para a justificação. Meu Deus! Nós temos um justificador. Nós temos alguém que nos justificou. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Olha bem, esse alguém se chama Jesus Cristo. Qual é a base desse veredito legal? Vamos lá, vamos correr aqui. Deus justifica o pecador unicamente com base na obediência e na morte do seu filho. Nosso representante, quer dizer, o veredito, olha bem, o veredito legal não está em que eu fiz, em que tu fez ou que nós vamos fazer. O veredito, Deus justifica o pecador unicamente com base na obediência de Jesus. Quer dizer, a salvação só pode vir através de Jesus. Não é através dos teus atos, não é através das tuas obras, não é através do que tu está fazendo ou que tu fez. A justificação, a salvação vem unicamente por Cristo. Unicamente por Jesus Cristo. Justificação vem unicamente por Jesus Cristo. A perfeita, olha bem aqui, a perfeita obediência de Cristo e plena satisfação pelo pecado são o único fundamento em que Deus declara o pecador justo. Meu Deus! Deus só tem condições de declarar eu e você justo. Olha bem, Deus só pode declarar eu e você justo através de Jesus. Não é pelas minhas obras. A salvação vem por Cristo. Não vem... É verdade, Alessandra. Os religiosos não vão aguentar essa mensagem. Não aguentam essa mensagem. Só os filhos aguentam. Porque os filhos conhecem o Pai. Bota aí, Só os filhos aguentam essa mensagem porque os filhos conhecem o Pai. É verdade. Então você tem que entender. Vamos lá em Gálatas 3,13. Olha bem. Vamos ver aí, Gálatas 3,13. Alguém pode escrever aí para mim? Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Aqui, vamos lá. Gálatas 3,13. Vamos ver o que diz em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Entendeu? Eu vou só falar uma coisa para você. Para que eu e você fôssemos salvos, nós precisávamos ser santos e morrer em uma cruz santos. Como alguém pode... Você precisava morrer na cruz.
para justificar os seus pecados, os seus erros. Mas um santo foi na cruz e morreu como pecador. Você não está entendendo. Um santo foi na cruz e morreu como pecador. Ele é a justiça. É através dele, olha bem, através dele que Jesus nos torna, que Deus nos torna justos. Nós somos justos através do sacrifício de Jesus. Você tem que entender essas coisas. Não somos justificados por nossas próprias obras. Não é as minhas obras que me justificam, e sim a obra de Cristo. Somos justificados unicamente com base na obra de Cristo em nosso favor. Nós somos justificados por aquilo que Ele fez e não por aquilo que nós fazemos. Então a justificação, ela fala só de uma coisa. A justificação fala de salvação. A justificação fala de salvação. Em outras palavras, para você entender, na justificação, Deus coloca a justiça do seu filho sobre o pecador. Por exemplo, é como ele troca de lugar com a gente. É muito forte. O que Cristo fez na cruz. Ele foi para um tribunal e ele disse: eu morro por eles. Eu sou santo, eu sou justo, mas eu vou à cruz como um cordeiro mudo ao matador. E eu levo sobre o meu corpo todos os pecados. Ele leva sobre o corpo o pecado da humanidade. E ele derrama o sangue para purificar todos os pecados que a humanidade virá a cometer. Então Jesus se colocou na frente. No tribunal ele disse, é como um filho que vai ser condenado e o pai se coloca na frente e diz: eu me coloco no lugar dele. Eu aceito a condenação no lugar dele. Então a cruz foi a condenação que Cristo aceitou. Então quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, quando eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca, não é confessar com a boca sem ter crido com o coração, é quando eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca, eu vou ser salvo. Mas eu preciso crer de verdade. A fé é o único instrumento da justificação. Presta atenção, a fé é o único instrumento da justificação. Não existe outro instrumento para a justificação, não existe outro instrumento para a salvação se não for a fé. A fé é o único instrumento. Se não for por ela, você não consegue se salvar. Não é você colocando uma roupa, uma capa exterior. É verdade, Deus quando olha para nós, Ele olha as marcas de Jesus. Na verdade, pastor Alessandro, quando Deus olha para nós, Ele nem nos vê, Ele vê Jesus. Ele nem nos enxerga, Ele vê Jesus. É como um óculos, você entende? Deixa eu pegar meu óculos aqui, estava por aqui, sumiu, tá aqui. É como se Deus botasse um óculos assim, e nesse óculos só tivesse uma imagem, Jesus. Só Jesus, ele enxerga só Jesus. Então vamos lá. Se eu não conseguir terminar tudo, eu vou mais uns 15 minutos. E se eu não terminar, para não pegar muito tempo de vocês, eu vou ficar mais uns 15 minutos, depois a gente retorna com a nossa live sobre justificação. Se eu não conseguir falar sobre santificação e outras coisas, eu falo na outra. O que vocês acham? Mais 15 minutos tenho aí? Então, a fé é a única, olha bem, a fé é o único instrumento da justificação. As obras não acrescentam nada ao que Cristo fez para a nossa justificação. Quer dizer, as obras, elas não acrescentam nada para a salvação. A fé é o único instrumento da salvação. Romanos 4, vamos ver aí, Romanos 4:4. Alguém pode abrir Romanos 4:4? Vamos ver aí, Romanos 4:4. Vamos ver? Olha só. Ora, 4, 5. Alguém pode marcar aí para mim? Romanos 4, 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como graça, e sim como o que é devido. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é considerada como justiça. Quer dizer, a minha fé
ela é considerada como justiça. Meu Deus, é através da fé que eu tenho em Cristo que eu sou justificado. E é através dessa fé que eu recebo a minha salvação. Não é pelas minhas obras. Gente, se eu achar que as obras das minhas mãos e que as obras da minha vida vão me salvar, eu estou dizendo que Cristo fez não é nada. É como, eu vou dar uma palavra aqui meio forte aqui para vocês. É como alguns pastores que pregam, não estou contra pastores, mas alguns pastores que pregam, que dizem assim, ó, se você não dizimar, você vai para o inferno. Porque você é um ladrão, porque a Bíblia diz que aquele que não dizima, olha bem, que não dizima, que não oferta, é tido como ladrão. A Bíblia fala, é verdade isso, não é mentira. Mas aí a pessoa vai dizer o quê? Que simplesmente quem não dizima e quem não oferta vai para o inferno porque é um ladrão. Gente, nenhum dinheiro do mundo vai comprar a nossa salvação. Jesus já pagou o preço por ela. Você não perde a salvação porque você não dizimou, você não ofertou. Agora você perde a colheita. Agora você perde a colheita. Agora você deixa de receber algo, porque Deus é justo e Ele é fiel à sua palavra. E Ele diz tudo que o homem planta, o homem vai colher. Então, eu só quero mostrar para você que ser dizimista, ser primiciante, ser ofertante é princípio. Mas esse princípio não tem nada a ver com a tua salvação. Não vem me dizer que você não cumpriu um princípio vai fazer com que você vá para o inferno. Não. Vai fazer com que você deixe de colher bênçãos na sua vida. Isso sim. Agora, não queira colocar qualquer coisa aí, irmão. Não tente anular o que Cristo fez. Não pise no sangue de Cristo. Entendeu? Não anule a graça. Porque nada é maior do que a justificação de Jesus. Ninguém pode... Olha aqui, ó. Não tem ato mais nobre do que esse, que morrer por alguém. Perdoar um pecador. Entregar sua vida para salvar outros. Então esse ato de Jesus nada pode ser maior. Então Jesus me justificou e através da fé eu sou justificado. E através da fé eu fui salvo. Então quando eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, a salvação aconteceu. Aconteceu. Aí tem gente perguntando, pastor, mas tem gente que se afasta, tem gente que isso, aquilo... Agora eu já falo para você daqui a pouco sobre isso. Se não puder falar hoje, eu falo amanhã. Amém? Eu falo na outra live. Por fim, a fé salvadora deve demonstrar ser genuína. Agora aqui que tá. Olha, aqui que vai pegar o bicho, vai pegar aqui. E aqui que é legal, aqui que é interessante. Eu não podia terminar de falar de justificação sem falar isso. Eu nem falei de santificação, de glorificação ainda. Eu só estou na justificação. Talvez a gente possa retornar amanhã, meio-dia, e falar sobre justificação. Se vocês acham que é legal, digam aí. Pastor, marca uma aula sobre reino e as recompensas do reino. Amém, vamos fazer isso. Quem sabe amanhã, meio-dia, a gente fala um pouco mais da justificação. Fica falando 3 dias. Santificação, ó, justificação, santificação e glorificação. Eu posso hoje terminar essa parte da justificação para não ficar cansativo, tá? E para que as pessoas que venham assistir possam assistir. E amanhã a gente fala sobre a justificação, porque a justificação é tremenda. Mas eu quero terminar com isso aqui, então. Se vocês concordam com o pastor Luiz Henrique, bota amém, que amanhã a gente pode fazer aula de justificação ao meio-dia também. Vai botando amém aí. Olha bem, aqui eu vou terminar com isso aqui, então. Por fim, a fé salvadora deve demonstrar ser genuína ao produzir boas obras. E olha aqui, Efésios 2:8. Alguém marca aí, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Vamos pegar aí Efésios. Aqui eu vou terminar essa primeira parte, tá? E amanhã a gente continua meio-dia com essa aula, para não ficar muito, muito grande. Efésios 2, 8, 9 e 10. Essa palavra aí é libertadora. Vai mudar a tua vida. Efésios 2, 8, 9 e 10. Pois pela graça sois salvos. Olha bem, pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, não é de vocês que vieram. É dom de Deus, dom gratuito, presente. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Imagina se viesse de obras religiosas e bater no peito e dizer assim, eu fui salvo pelas minhas obras, eu fui salvo porque eu sou mais santo, eu fui salvo porque a minha roupa é diferente. Olha aqui, gente.
Eu tô desmistificando isso. Eu amo usar, olha bem, eu amo usar terno, e usar terno não quer dizer que eu sou religioso. Agora, não quer dizer também que usar uma calça de brim com um rasgo na perna, um tênis e uma camisa, não quer dizer também que eu sou mundano. Entende? Para com isso. O Senhor está muito mais preocupado. Claro que você vai se vestir decentemente, como um servo de Deus. Entendeu? Mas não vai ficar sensualizando. Mas para de achar que roupa fala do teu interior. Não, 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 não. Para com isso. Entendeu? Então vamos lá. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie, né? É dom de Deus. Marcinho está botando dom de Deus. Porque somos sua obra-prima. Olha aqui, nós somos a sua obra-prima no versículo 10. Alguém pode marcar aí? Ah, já marcaram aí. Ó, porque somos sua obra-prima, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou obras de antemão, já estão preparadas para a gente andar nelas, mas só pode andar nelas aquele que é justificado, aquele que é nova criação, aquele que é espiritual. Então, aqui, nós aqui é interessante. Alguém pode colar aí, para terminar esse primeiro estudo, alguém pode colar Tiago 2,14? Tiago 2,14. Vamos ver aqui. Tiago 2,14. Olha o que diz. Vamos ver aqui. Não, Tiago 2,17 e 18. Tiago 2,17 e 18. Tiago 2,17 e 18. Só isso aí, se você puder colocar aí. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pastor, mas aí é um grande impasse nisso. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu digo assim, eu creio e tenho fé, ó, eu creio e tenho fé. Automaticamente eu preciso ter obras, não para ser salvos, porque a salvação veio pela fé, mas eu criei e confessei, porque eu tenho fé. E as obras que agora eu começo a praticar na minha vida depois da salvação, elas, frutos dignos de arrependimento. Eu mostro através das minhas obras, olha bem, essa fé não fala de salvação. Sim, essa fé, olha bem, agora vou falar para você entender. Quando eu começo a praticar boas obras na minha vida, eu só estou provando que a fé que falou que aceitou Jesus é verdadeira. Entende? Essas obras, a fé que eu tive para ter obras, não me salvou. Ó, as obras não me salvaram, mas a fé, ela é provada através das obras. Então, eu só mostrei que estou praticando boas obras porque eu tive fé para ser salvo. E quando eu tive uma fé verdadeira para ser salvo, Cristo me salvou. Conseguiu entender isso? Entendeu? Conseguiu entender isso? Olha bem, você consegue entender isso? Que uma pessoa que diz que tem fé, uma pessoa que diz que tem fé e diz que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ele entra na porta da salvação. Mas agora ele começa a ter frutos, a praticar boas obras. Isso só demonstra que a fé que aceitou Jesus, ela é verdadeira. Porque depois de ser salvo, a Bíblia vai dizer que ele começou a praticar boas obras. Entendeu? Só pode praticar boas obras em Cristo depois de ser salvo aquele que verdadeiramente tem uma fé. Uma fé de verdade. Porque se eu digo assim, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu tenho fé para ser salvo. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. Amém. Você só precisa disso. Agora, você é salvo. Então, a partir desse momento, no versículo 10 vai dizer que se você verdadeiramente teve fé
e você foi salvo, você é uma criação de Jesus. E então agora, a partir daí, você vai começar a praticar boas obras. Mas elas não contribuíram para a tua salvação. Elas contribuíram só para mostrar que a tua fé era verdadeira para a tua salvação. Porque nada você pode fazer para ser salvo. Cristo já fez tudo. Mas agora as tuas obras vão provar que a fé que você tinha quando você confessou era verdadeira. Você consegue entender isso? É possível professar a fé salvadora, mas não possuir a fé salvadora? Sim, é possível. E aqui eu termino dizendo uma coisa muito importante. A mesma fé, olha bem, a mesma fé que te justificou é a mesma fé que vai te santificar. Você usa a mesma fé. A fé para justificação e a fé para santificação. Ela é a mesma, só que de modos diferentes. E amanhã, meio-dia, nós temos um encontro. Nós temos um encontro aqui novamente, eu e você. Olha bem, nós temos um encontro aqui, eu e você. Tá bom? Para quê? Meio-dia nós vamos ter um encontro. Para mostrar para você que a fé justificadora também é a fé santificadora. A justificação vem através da obra de Cristo. A justificação, mas a santificação vem através das nossas obras. Então amanhã nós vamos falar sobre isso. Quem entendeu aí? Quem entendeu aí? Quem entendeu até aí? Se você não entendeu, por favor, coloque aí nas perguntas coisas que você não entendeu, porque aí eu vou anotar tudo. Mesmo que essa live agora saia do ar, eu quero que você coloque uma pergunta, qualquer coisa que você não entendeu. E amanhã, quando a gente começar, a gente tira as dúvidas, entendeu? Tira as dúvidas dos irmãos e aí parte para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Santificação. Então, justificação você entendeu. Vem através do sacrifício de Jesus. Você não pode fazer nada. A única coisa que coopera é a tua fé. Então, se você crer no coração e confessar com a boca verdadeiramente, você é salvo. Você é salvo. Entende? Mas depois de você ser salvo, então você começa agora a praticar boas obras. Essas boas obras que você começa a praticar, elas vão justificar que a fé que você teve para confessar Cristo, ela era verdadeira. Amém? Que Deus, o eterno Deus, abençoe a sua vida.